Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Valber Gavassi das Chagas, professor de língua portuguesa, e hoje nós vamos fazer a leitura e análise de uma entrevista. Vamos estudar o gênero textual entrevista. Então, os objetivos dessa aula são ler uma entrevista, identificar informações explícitas e distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, vamos lá. O conteúdo da aula, como eu já havia dito, vai ser o gênero textual entrevista. E vamos ler uma entrevista? Entrevista. A Turma da Mônica, de Maurício de Souza, faz 61 anos. Veja um trecho da entrevista com o autor. Essa entrevista foi publicada no dia 23 de novembro de 2020. Às vésperas de completar 85 anos de idade, em 27 de outubro, Maurício de Souza concedeu essa entrevista para a revista Azul, por vídeo. Participou da conversa também um de seus 9 filhos, Mauro Souza, de 33 anos, diretor de espetáculos, parques e eventos da Maurício de Souza, ao vivo, e inspiração para o personagem Nimbus. Com um eterno sorriso e muita assertividade, Maurício falou da trajetória de seus 61 anos de carreira, de sua ótima relação com as recentes plataformas de comunicação e da nova parceria da Turma da Mônica com a Azul Linhas Aéreas. Sou suspeito, porque adoro azul. É uma cor divina, disse o sorridente Maurício, usando uma camisa nesse tom, cercado de personagens azuis como Bidu e Coelhinho Sansão. Maurício, quando você publicou sua primeira tirinha, imaginava que isso seria a obra da sua vida? Desde criança, quando aprendi a ler nos gibis, eu queria desenhar, criar personagens, fazer histórias em quadrinhos. Nunca mudei esse foco nem duvidei de que fosse conseguir. Lógico que foi difícil. Houve trombadas, problemas, mas nunca me desviei desse objetivo. Quando publiquei Bidu e Franjinha no jornal Folha da Tarde, em 1959, foi um momento mágico. Pensei, virei desenhista de histórias em quadrinhos. Estava publicado em um grande jornal e daí começou o processo todo. E aí vamos adiante com a entrevista. Qual foi o seu plano? Eu me preparei bem. Na redação da Folha, fiz a minha pós-graduação para saber como eu ia negociar para viver disso. Os norte-americanos dominavam as histórias em quadrinhos em jornais do mundo inteiro. Então aprendi como eles faziam marketing, merchandising e divulgação. Eu pedia para os redatores-chefes todo o material que chegava dos Estados Unidos e lia tudo. Assim planejei produzir as tirinhas do jornal e republicá-las. A tira pagava muito pouco, não adiantava vender uma só. Tinha de republicar. Depois criei uma associação de classe para os desenhistas, fazendo uma campanha pela nacionalização das histórias em quadrinhos. Como surgiram outros personagens? Depois da Folha da Tarde, trabalhei na Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. Carlos Lacerda queria mudar a imagem do seu jornal, como um veículo nacionalista. Eles me encomendaram uma HQ brasileira, daí criei o Piteco, um homem pré-histórico. Foi um sucesso. O pessoal da Folha me chamou para ajudar a lançar o suplemento Folhinha de São Paulo, e as tiras voltaram para o jornal com Cascão e Cebolinha, entre outros. A Mônica só apareceu depois, na tira do Cebolinha. Ela entrou pelas beiradas, não como protagonista, mas com o jeitão dela roubou a cena e a tira até mudou de nome para Mônica. Até agora o Cebolinha está tentando recuperar isso. Risos. Por que você acha que seus personagens ainda fazem sucesso 61 anos depois? Foi trabalho, foi cuidado, foi dar certo e dar sorte. Eram personagens fofinhos, com personalidades bem marcantes. Daí a Turma da Mônica pegou. O negócio foi não parar de sair. Eu continuei mostrando a cara e meus personagens. Com isso, continuei vivo na mídia, com uma equipe que foi se aperfeiçoando cada vez mais. De alguma maneira, eu falava com o público sobre assuntos de momentos e houve uma evolução das falas, das expressões dos temas. Eu queria chegar ao público, falar com o leitor. Aliás, faço isso até hoje. Sou eu quem fala com os leitores pelo Instagram. Não é uma equipe, não é uma assessoria. Ainda bem que hoje há um monte de plataformas. Eu quero usar todas. São novas maneiras de você falar do seu produto. Quero sentir o pulso dos leitores para ver o que eles querem, do que não gostam, o que estão achando e assim por diante. E que venham sugestões. A Turma da Mônica já está em mais de 70 países. Já teve de adaptar seus personagens para as culturas locais? Muito pouco.
Eu venho da escola norte-americana de histórias em quadrinhos. Assimilei a técnica de narrativa e de produção deles. Nossas histórias não sofrem nenhum problema, a não ser coisas menores. Por exemplo, na Indonésia, um dos maiores países muçulmanos, pediram-me para fazer uma alteração quando a Mônica e a Magali usavam maiô de 2 peças na piscina. Não podia. Na mesma hora pintei um maiô inteiriço e pronto. Risos. Já o Bidu não pôde fazer xixi no poste nos Estados Unidos e no Japão, senão a editora é multada. Risos. Como surgiu a ideia da Turma da Mônica jovem? Foi algo provocado pelo mercado. Estava eu lá, tranquilo, vendendo milhões de revistas, risos. E de repente começou a baixar. As crianças que compravam e liam as revistas cresceram e chegaram à adolescência. O tema já não servia mais a eles. Virou coisa de criança. Detectei esse problema e resolvemos, depois de muito estudo, criar a Turma da Mônica Jovem. Foi um sucesso, vende milhões de revistas, mais do que a turma infantil. E isso pode acontecer de novo, porque a história está lendo a TDM. A TDM jovem está entrando na idade adulta e pode achar aquelas histórias muito joviais. E está pintando um estudo para lançarmos a Turma da Mônica adulta. Vou ter de reinventar muita coisa. A Mônica vai se casar? Com que idade? Como serão as histórias desses personagens com mais de 25 anos? As tramas serão mais maduras e vão trazer o que estiver acontecendo no mundo naquela época. Pessoal, agora que nós já fizemos a leitura da entrevista, nós vamos para as atividades. A primeira atividade que nós vamos resolver é a seguinte questão. Atividade 1. A Turma da Mônica de Maurício de Souza faz 61 anos. Veja um trecho da entrevista com o autor. Qual é o tema da entrevista? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem a questão. 30 segundinhos e nós já voltamos. Então vamos lá, pessoal, para a correção. O tema são os 61 anos da criação da Turma da Mônica e também informações e opiniões do autor Maurício de Souza. Agora vamos para a próxima atividade. Na entrevista lida, a estrutura é formada por perguntas e análise, a B, apresentação e respostas, a questão C, perguntas e respostas, ou apresentação de perguntas, ou por apresentação, perguntas e respostas. Vou dar 30 segundinhos para vocês responderem a essa questão e nós já voltamos com a correção. Correção. Na entrevista lida, a estrutura é formada por apresentação e perguntas e respostas. Correção. No trecho acima temos a presença de um fato. Até a próxima aula, gente. Um abraço.